Olá pessoal, professor Silvio Castro aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre técnicas de planejamento. Nada mais são do que algumas ferramentas, algumas formas, algumas metodologias para que você possa organizar melhor recurso, pessoas, tempo dentro de uma série de atividades que você tem que executar. Pode estar vinculado a um projeto ou algo que você precisa fazer e que existam tarefas, ou seja, etapas a serem cumpridas. Isso vai ajudar você a melhorar tempo, eficiência em pessoas, avaliar algum tipo de risco relacionado a essas etapas, ou seja, vai melhorar aí o seu planejamento. A primeira técnica é a chamada tabela de precedência. A tabela de precedência prevê você enumerar uma série de tarefas, atividades, uma duração e alocar também uma precedência relacionada quando uma tarefa precisa ser executada para que outra, então, em seguida, possa ser executada também. Vejam, né? Aí onde vocês estão verificando no slide, nós temos ali tarefas de 1 a 7, atividades. Pelas atividades descritas ali, nós estamos verificando que é um evento, um almoço, a duração e a atividade. Veja que a número 1 é de preparar a lista de convidados, onde você não precisa de algo realizado anteriormente. A 2 também não, de escolher o local. Já na atividade 3, que é de enviar os convites, veja que você precisa ter a atividade 1 e 2 cumprida, que é nada mais do que você ter os convidados e também o local para constar no convite. Para organizar o local, você precisa também que o local esteja escolhido. Para realizar o evento, você precisa do 3 e o 4 realizado. Para fazer a limpeza após o almoço, você precisa do 4 e o 5 encerrado. E, finalmente, ali a atividade 6, que é de prestar balanço e prestação de conta. Ou seja, você consegue, então, verificar quais atividades precisam ser realizadas para que uma posterior também ocorra. Ou seja, existe uma dependência. E isso acaba gerando o que nós chamamos o gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt bastante utilizado na área de projetos também, onde dentro do cronograma você consegue ver isso visualmente, ou seja, essas atividades que eu coloquei agora anteriormente aqui sobre um almoço a ser realizado, você pode também fazer isso por meio de uma representação gráfica, que seria mais ou menos isso. Ó. Aqui nós temos aqui, ó, uma atividade aqui do Unicesumar, ó, de confeccionar uma apostila, abrir o processo, fazer a diagramação, preparar questões, confeccionar slides, gravar aulas, gravar aula 1, gravar aula 2, fazer uma verificação final, disponibilizar e iniciar o módulo 53. Então, nós temos ali quais são as atividades e o tempo dessa atividade. Isso pode estar, inclusive, relacionado a uma precedência também. Algumas atividades podem ser que não consigam ser iniciadas sem que uma anterior não seja finalizada, ou seja, você precisa de uma finalizada para iniciar a outra. Então, o gráfico de Gantt transforma isso de forma visual. Então, você consegue ter a tabela e você consegue ter o gráfico também. Uma outra técnica bastante interessante são as chamadas técnicas de rede. As técnicas de rede se dividem entre o PERT e o CPM. O PERT é quando você tem já ele é probabilístico e o outro é determinístico, ou seja, você tem a determinação do tempo exato de cada tarefa e dos caminhos e outra você tem uma estimativa. Já vamos verificar isso daí. No CPM o tempo é considerado determinístico e no PERT ele é considerado probabilístico. Vamos pegar um exemplo. Então nós temos ali uma atividade por meio do CPM, onde você tem a atividade A que demora 15 minutos, a B 45, a C 30, a D 10 minutos, a E 5 minutos e você chega ao fim. Veja que da atividade A eu posso tomar o caminho da atividade B ou ir direto para C. E da C eu posso ir direto para D ou direto para E. Então eu posso ter 3 caminhos. Eu posso ter o caminho A, B, D, que vai levar então 15 mais 45 mais 10 minutos, que vão levar no total 70 minutos, é o pior cenário. O caminho 2, A, mais depois C, depois o D, vai demorar 55 minutos, então já tenho um caminho intermediário ali menor. E o caminho 3, que é A, depois eu vou para C e depois eu vou para E, onde eu tenho então 50 minutos, ou seja, o melhor caminho. Por isso que ele é determinístico, você determina
olhando as alternativas onde os caminhos e os tempos dos caminhos estão bem determinados. Já na questão do PERT, ele é probabilístico, então aí você utiliza uma fórmula para fazer esse ajuste. O PERT ele é determinado pela seguinte equação. O PERT é igual o pessimista, ou seja, a ideia mais pessimista ou em questão de tempo, por exemplo, em dias. Quanto mais dias, pior é. Mais 4 vezes a mais provável, mais a otimista dividido por 6. Então, um exemplo aqui, nós temos a estimativa otimista, de 20 dias. A estimativa pessimista seria de 35 dias. E a estimativa mais provável de 25 dias. Então, o PERT, ou seja, existe uma probabilidade aí de que seja executado então em 25,8 dias. Então, não temos como arredondar, o dia nós temos que arredondar, praticamente aí, então 26 dias. Então, a diferença é entre o PERT e o CPM nas técnicas de rede. Eu tenho um que eu tenho exatamente o tempo de cada etapa e outro eu tenho uma probabilidade, ou seja, eu não tenho então um tempo certo. Por isso que a gente utiliza esse caminho aqui que é o chamado do PERT. Um outro que nós vamos explorar bastante por várias técnicas também é agregar a essas atividades, não significa que ela é isolada, você pode agregar também as técnicas utilizadas anteriormente, que é a precedência, Gantt, CPM, a parte financeira, que o recurso financeiro é sempre muito utilizado e muito visado nas organizações. Então, você pode ter ali o chamado orçamento, que nós vamos nos aprofundar mais, inclusive nas outras aulas, com técnicas de orçamento, que é nada mais do que você fazer uma previsão de recursos que você vai utilizar em cada uma dessas etapas. Por exemplo, na primeira técnica que nós vimos, que foi a tabela de precedência, ela pode vir acompanhada também da mão de obra. Uma não é excludente à outra. Você vai verificar dentro dos dados, das informações que você possui, qual que é a melhor técnica para você utilizar. Ok? Encerramos então aqui a nossa pequena aula sobre técnicas de planejamento. Obrigado e até a próxima. Tchau!